Queridos, a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui na nossa segunda aula do curso Pregação da Palavra de Deus e Noções de Homilética. Eu acredito que é um assunto extremamente interessante. E hoje, nessa nossa segunda aula, nós vamos entender alguns pontos principais, e essa nossa aula tem por tema a coleta do material, que é um fator importantíssimo na construção do sermão e no uso desse recurso, que é a pregação da Palavra de Deus. Antes de mais nada, querido, vamos orar ao nosso Deus, porque Ele nos instrua nessa segunda aula, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, em Tua presença, nós nos colocamos mais uma vez. Jesus, nós somos gratos a Ti por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estudar mais a Tua Palavra. E Te pedimos que o Teu Santo Espírito nos instrua, nos oriente e faça-nos crescer não apenas em graça, mas no conhecimento e no conhecimento da Tua parte. É o que nós Te pedimos, gratos ao Senhor, nosso Deus e Pai, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos acompanhar o que diz o nosso material. O tópico 2 do seu material, que é referente a essa segunda aula, você pode acompanhar comigo e vamos acompanhar o que diz o nosso slide também. O que é que nós temos lá? Coleta de material. Inicialmente, ao consultar o que a Bíblia diz sobre o assunto, é preciso ter a cautela de não distorcer nem forçar o texto para que ele diga o que é querido e ou procurado. Conhecer o contexto é necessário para uma boa compreensão, tendo em vista que muitos textos podem ser escritos tanto em linguagem literal quanto em linguagem conotativa ou figurado. Bem, nós entendemos nas aulas anteriores, precisamente na aula anterior, uma visão necessária de estabelecer um alvo na construção do meu sermão, no uso deste recurso da pregação. Quando nós vamos viajar, nós comumente estabelecemos um destino para essa viagem. E o destino da pregação é o alvo que, juntamente com o Espírito Santo, eu identifico e o tomo como princípio, como base da minha pregação. Entendido isso, nós precisamos agora, como nós vimos no fluxograma da aula 1, a necessidade de consultar o Espírito Santo e de consultar as Escrituras Sagradas. E essa é a coleta do material. E é necessário que nós tomemos propriedades, querido. Acredito que eu já comentei isso com vocês, mas vale salientar. Nós temos visto um déficit muito grande no meio das igrejas cristãs. Pessoas que estão à frente, pessoas que dizem ser pregadores da Palavra de Deus, mas que não se dedicam ao conhecimento desta palavra, que é o alimento para as vidas que vão nos ouvir em nossas pregações. Paulo, ele já dizia isso: como virão se não há quem pregue? E se nós somos essa voz, se nós somos esse veículo para transmitir o reino de Deus através da pregação de sua palavra, nós precisamos nos apropriar, dedicar o nosso tempo, a nossa vida para a construção não somente de um sermão teórico, mas de um sermão vivido. E nós precisamos compreender como se dá a coleta desse material para que nós possamos nos apropriar de fato do conteúdo que nos foi dado pelo Espírito Santo para que nós ministremos a sua palavra. Tudo bem? Seguindo adiante, nós temos um exemplo que eu acho interessantíssimo, que se encontra lá no verso 34, precisamente na parte B, do capítulo 27 do livro dos Atos dos Apóstolos. Diz assim, acompanhe comigo nos slides: nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Querido, chega a ser engraçada a conotação. Mas observe bem comigo. Se eu tomar esse texto que nós acabamos de ler, no seu sentido literal, eliminando a parte A do texto, eliminando o contexto, sem compreender para quem foi escrito, em que momento essa frase foi dita, o que é que nós encontramos aí? A solução para a calvície, não é verdade? Nós temos alguém ministrando, dizendo para nós, como uma frase de efeito, que não perderemos um fio de cabelo sequer. Ora, mas se nós observarmos esse texto, juntamente com sua parte A, e com o contexto em que foi escrito,
quem disse isso, por que disse isso, para quem disse isso e onde disse isso, nós vamos entender que o sentido não era esse. Paulo, em uma de suas navegações, onde houve um naufrágio, nós vimos que em toda situação turbulenta, eles tinham toda a razão de ficarem preocupados e temerem todas aquelas circunstâncias que se levantavam contra eles. Contudo, Paulo, ele através desse texto, ele evidencia a dimensão, a proporção da proteção divina para com eles. Ou seja, quando Paulo diz que eles não perderão um fio de cabelo sequer, ele está querendo dizer que a proteção de Deus, que a proteção divina está sobre eles de forma tão grande que nem um fio de cabelo da sua cabeça cairá. Ou seja, quando nós olhamos o contexto do conteúdo que nós estamos observando ou abordando em nossas pregações, nós vamos entender de fato o que a palavra está dizendo. Isso é necessário para que nós não venhamos criar alegorias no texto e dar para o nosso ouvinte, e transmitir para o nosso ouvinte uma mensagem que não é o suprimento de sua necessidade. E acaba que se eu encho a minha pregação de alegorias, aquilo que de fato deveria ser pregado não é. E o nosso público acaba sofrendo com isso, porque ele não vai ser alimentado com um alimento sólido, que é a palavra de Deus. Tudo bem? Partindo para o próximo tópico, querido. O uso literal do contexto pode ser flexionado quando é entendido pelo expositor que seus ouvintes precisam de uma aplicação prática da tese para poder, assim, compreender de fato as verdades contidas no texto abordado. Sobretudo, a fala do expositor não pode ser divergente com o que está escrito, pois é preciso que o ouvinte observe as informações expostas como palavra de Deus. Imagine que coisa forte, não é? Já pensou se tudo quanto nós dizemos em nossas pregações for tomado pelo nosso ouvinte como palavra de Deus? Isso nos dá uma responsabilidade ainda maior quanto expositores desta palavra. Porque agora nós não só temos a responsabilidade de expor um texto de forma didática e eloquente, fazendo com que o nosso ouvinte entenda bem linguisticamente, mas agora nós temos a responsabilidade de fazer com que o nosso ouvinte compreenda as verdades escritas da palavra de Deus, a ponto de que a nossa fala, a nossa exposição do texto seja, entre aspas, a palavra de Deus. Isso não é heresia alguma, querido. Se nós estamos transmitindo esta palavra, aquilo que nós estamos transmitindo é a palavra de Deus. Ou melhor, deve ser a palavra de Deus. Isso vai nos ajudar a nos policiar em nossas falas, para que nós possamos analisar se de fato aquilo que nós estamos falando é ou não palavra de Deus. Logo, eu elimino tudo aquilo que não é palavra de Deus por não ser necessário, pois o que o nosso ouvinte precisa ouvir é aquilo que vem da parte do Senhor através da sua palavra. Tudo bem? Partindo para o próximo ponto, acompanhe no slide. O que tenho experimentado e observado. O sermão é fabricado, construído, cultivado e, ao fim, é recebido. Contudo, os dois últimos são os passos mais evidentes desse processo. Diz-se que o sermão é fabricado no que diz respeito ao seu processo de produção. Ele é construído, pois seu conteúdo não é apenas sobreposto, mas é acumulativo, fazendo com que a primeira informação seja a base de sustentação da última, de forma construtiva e vice-versa. Bem, nós entendemos, como nós lemos no nosso slide, pontos principais daquilo que eu tenho experimentado e observado. Quando eu entendo que a pregação, que o sermão, ele é construído, eu observo o sermão
como nós podemos entender a partir deste slide, nós entendemos o sermão como um processo construtivo. Logo, há uma produção e ele é construído. Nós vamos ver em aulas seguintes como construir esse sermão e nós vamos entender de melhor forma porque ele é construído. Nós vimos também que ele é fabricado, ou seja, ele é produzido para um objetivo final, que é o alvo que nós vimos na nossa aula de número 1, certo? Quando nós entendemos também que a palavra de Deus ela é plantada, que a pregação é plantada, nós observamos, nós conseguimos enxergar a pregação da palavra como um plantio, a palavra como semente e os nossos ouvintes como sementeiras. E quem dará esse crescimento, querido, dessa pregação é o Espírito Santo de Deus, que é aquele que trabalha nos corações do público que está ouvindo a nossa pregação, a pregação da palavra de Deus. Quando nós compreendemos isso, nós absorvemos, nós tomamos para nós uma responsabilidade ainda maior de estar à frente de uma igreja, ou enfim, em qualquer lugar onde você tome propriedade para pregar a palavra de Deus. Certo, queridos? Entendido isso, acompanhe no slide. É preciso ter cuidado com os testemunhos, as experiências de vida. Viver o que prega é diferente de pregar o que vive. Apesar das frases parecerem estar em concordância e serem diferentes apenas na ordem dos fatores viver e pregar, as diferenças alcançam o campo da interpretação e da aplicabilidade. Ora, se eu estou pregando aquilo que eu estou vivendo, eu estou pregando a minha vida. E esse não é o sentido da nossa pregação, nem o nosso alvo, nem o nosso objetivo final. O que nós devemos construir em nós, tomar para nós, é uma verdade que precisamos viver aquilo que nós pregamos. Se eu considero que a pregação, ela depende do estabelecimento de um alvo, da identificação da necessidade dos meus ouvintes, consequentemente são geradas dúvidas. Em seguida eu recorro ao Espírito de Deus em oração e a sua palavra e obtenho respostas, e essas respostas resultarão em um sermão, em uma pregação, para que o meu ouvinte escute e seja suprido de suas necessidades através dessa palavra. Quando assim eu faço, e isso é o meu conceito de pregação, e em seguida eu vivo aquilo que eu estou pregando, eu vou estar pregando, vivendo tão somente a palavra de Deus. E esse é o nosso objetivo. Não adianta que nós falemos, que nós preguemos, que nós sejamos bons instrutores, que nós tenhamos um domínio linguístico excelente e consigamos de forma didática aplicar a mensagem ao público que nos ouve. Seria muito fácil fazer isso se nós não vivêssemos. Nós estaríamos sendo hipócritas, pregando e não vivendo. Nós não somos apenas canais sobrepostos sobre um povo para transmitir a palavra de Deus, porque nós também estamos sendo edificados, alimentados e nossas necessidades também estão sendo supridas através dessa preparação do sermão. É a verdadeira espada de dois gumes. Enquanto ela tem efeito sobre o meu ouvinte, ela tem efeito principalmente sobre a minha vida, que é quem de fato está bebendo diretamente desta fonte, que é a palavra de Deus. Nós vemos comumente pessoas tomando o tempo da palavra de Deus, com testemunhos próprios, com pregações de sua própria vida, e esse não é o nosso objetivo. Quando nós olhamos para Jesus e vimos que o próprio Senhor Jesus pregou de sua vida, citou situações do seu cotidiano, da vida de seus discípulos, de todo o contexto em que ele estava inserido, nós observamos a ele, mas precisamos entender que não somos iguais a ele em um sentido.
Cristo é aquele que deve ser pregado. Logo, quando Jesus pregava a sua própria vida, ele estava pregando o reino de Deus, pois ele era o principal e é o principal embaixador do reino de Deus, do reino que já estava, do reino que era e, sobretudo, do reino que viria. Este era o mito da pregação de Jesus, o centro da sua pregação. No nosso caso, não podemos pregar sobre as nossas vidas, não podemos pregar do nosso próprio testemunho. Aquilo que deve ser tido como verdade na nossa pregação é a palavra de Deus. Entendido dessa forma, nós enxergamos, nós compreendemos uma visão abrangente daquilo que é ser embaixador desse reino e ser um promotor da pregação da palavra de um Deus Todo-Poderoso que é vivo e atua no coração de nossos ouvintes. Tudo bem? Partindo ao ponto seguinte, algumas ações devem ser evitadas. E nós separamos 3 ações, para que fiquem bem guardadas em nossos corações e nós não venhamos cometer esses equívocos. Qual é a primeira? Se expor. Esse é um fator que deve ser totalmente eliminado nas nossas pregações. Se a nossa pregação ela tem como centro, ela tem como mito a Cristo, o seu reino, a palavra de Deus, expor a minha vida não faz sentido no púlpito, em uma pregação, em um sermão, em uma ministração. O segundo ponto que deve ser evitado, acompanhe no slide, é expor outras pessoas. Querido, se expor sua própria vida já se é antiético, imagine expor a vida de outros, de terceiros. Esse não é o sentido da nossa pregação. Portanto, nós devemos nos policiar ao trazer testemunhos, achando que estamos trazendo parábolas para a boa compreensão do ouvinte, quando na verdade estamos apenas ou nos expondo ou expondo terceiros em nossa pregação. E isso deve ser cortado de forma brusca na construção e na exposição de um sermão bíblico, de um sermão centrado na palavra de Deus, na Bíblia. E um terceiro ponto, último e não menos importante, é dar evidência aos erros passados, dentre outras coisas. O que nós vemos muito, e é bastante entristecedor, são pessoas que elas dão glória ao adversário de nossas almas, pessoas que dão glória ao inimigo, ao diabo, às ações contrárias, aos erros. Seguindo para o nosso último ponto dessa nossa segunda aula, queridos, você vai acompanhar no seu material, ele está intitulado O que eu sei? O que é que diz o nosso slide? Pensar sobre o que já leu, ouviu ou pensou sobre o assunto são passos fundamentais para a eficácia na coleta do material, para embasamento do sermão a ser exposto. É importante usar o que tem em mãos como recurso para fazer-se entender durante a exposição. Seguindo os exemplos dados por Jesus, nos momentos em que usava coisas simples do cotidiano das pessoas e dele, para fazer entender o centro da sua mensagem. Entendido isso, querido, nós compreendemos que é necessário que nós não sejamos tão alheios às nossas vidas, né? Não sejamos distantes para não cairmos na hipocrisia. É necessário que nós venhamos ponderar a nossa vivência com a exposição do nosso sermão. E o que nós entendemos a partir disso? Quando eu observo o contexto em que eu estou vivendo, é o contexto até mesmo da própria sociedade, um contexto político, um contexto econômico, social de fato, nós começamos a enxergar através da ótica, da visão das lentes do Espírito Santo, quais as necessidades não apenas da minha vida, mas do grupo que me ouve e da sociedade a qual eu estou inserido. Afinal, ser um bom pregador não é apenas ter a boa oratória e o domínio das áreas que são necessárias para um bom sermão, para uma boa pregação expositiva. É preciso, sobretudo, que isso seja aplicado em minha vida e, sobretudo, também que eu tenha referência, que eu seja exemplo, que eu promova mudança através do Espírito Santo na sociedade em que eu estou inserido. Isso através da palavra de Deus. Quando eu entendo essa verdade, eu compreendo a necessidade que se tem
a coletar o material, a dedicar tempo a essa coleta, a oração, a leitura da palavra, e com toda certeza, seguindo esses passos, Deus os honrará ao construir o sermão, ao expor o sermão, e com toda certeza estará com cada um de vocês, para que essa mensagem seja eficaz àqueles que te ouvem. Assim nós encerramos a nossa aula 2, espero que vocês tenham entendido, esse é o nosso objetivo, e que Deus continue abençoando a vida de vocês, em o nome de Jesus, e até a nossa próxima aula.